Olá, gente. Vamos começar aí hoje uma série de 3 aulas, onde a gente vai fazer um apanhadão, aí, um catadão geral no que é a Idade Média, no que foi a Idade Média, para que aí já possamos aí iniciar uma nova fase da história. Tá? Falar de outros assuntos, né? Falaremos ainda sobre o fim da Idade Média, sobre um período chamado Renascimento, que vai trazer com ele transformações gigantescas, como as grandes navegações, as reformas religiosas e diversas outras. Também falaremos sobre o que acontecia no mundo, porque a gente está falando aí de Idade Média, a gente está falando sobre esse pedacinho aí, ó, Europa, ali ó, no mapa ali, ó, o laranja ali no mapa, a pontinha de cima do vermelho e um pedacinho do azul. Tá? Quando a gente fala de Idade Média, a Idade Média não é tudo, tá? Não é o mundo todo viveu a Idade Média, não. Vou até levantar para mostrar aqui para vocês. Aqui, a parte que viveu a Idade Média é essa aqui, ó. Só esse pedaço aqui. Passou pelo que a gente conhece como Idade Média. O restante do mundo não tinha contato mínimo, tá? Contato comercial de povos que atravessavam o deserto do Saara para vender produtos do sul da África, povos da rota da China, que traziam produtos da China e da Índia para a Europa, mas o contato era muito limitado. O que acontecia em uma região não refletia o que acontecia na outra. Então a América não tinha contato nenhum com ninguém, não teve Idade Média. Os povos americanos viviam em uma realidade toda diferente. Falaremos como era essa realidade. Os indígenas, a África abaixo do deserto do Saara também vivia em uma realidade totalmente diferente. Falaremos também sobre a África, como é que era a vida. Enquanto a Europa vivia a Idade Média, castelos, guerreiros, senhores feudais, revoltas camponesas, peste. O que acontecia na África? O que acontecia na América? Tá? Falaremos disso também no restante desse ano, tá bom? Mas a gente precisa encerrar a Idade Média. Para encerrar, vamos fazer um catadão geral. Então vão ser 3 aulas. Falarei sobre 3 assuntos diferentes que vão refletir toda a Idade Média. O primeiro deles da aula de hoje é a mão pesada, a mão vigorosa da igreja. Isso não é uma crítica à religião, tá? Não estou criticando religião nenhuma. Estou criticando a ação da igreja naquele momento, lá na Idade Média. Aí eu vou criticar mesmo. Vamos falar sobre a vida das pessoas comuns na Idade Média, como é que elas viviam, como é que elas eram, tá? Como é que era a vida da pessoa simples, e sobre os valores, sobre como a cultura da Idade Média. Então são 3 assuntos que falaremos. Hoje começaremos falando sobre a ação, né, da igreja durante a Idade Média, como essa influência da igreja não é religiosa, a influência da igreja administrativa era pesada na vida das pessoas, tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar alguns fatores. Primeiro de todos, a igreja na Idade Média, ela não é uma instituição religiosa. Hoje, igreja, seja ela evangélica, católica, ou um centro de umbanda, ou um templo budista, ele é algo religioso. Você vai lá e você tem uma expectativa de lidar com um campo da sua vida, religioso. Não é econômico, não é político, não é nada disso. Na Idade Média, não. A igreja ela desempenhava outras funções além da religião, tá? Em alguns momentos ela desempenhava muito mais outras funções do que a própria religião. Em dado momento da Idade Média, a religião passou a ser um tema secundário, tá? A igreja era quase uma instituição política, de governar, de administrar, tá certo? Então como funcionava isso? Primeiro, a igreja ela estava em todos os lugares, como está até hoje. Não tem um cantinho, uma cidadezinha dessa terra que não tenha uma igreja. Isso acontecia na Europa medieval. Toda vila, toda cidadezinha tinha lá sua igreja, seu padre, ou quando não eram padres itinerantes que ficavam indo de um lugar para outro.
todos os lugares recebia visita da Santa Inquisição. Então a igreja estava presente em todos os lugares. E na mentalidade da época, entendam o que eu vou falar, hein? Na mentalidade das pessoas que viviam naquela época, que não podemos perder de vista, que essas pessoas elas não tinham instrução, elas não tinham educação formal, nunca frequentaram uma escola, não sabiam ler e escrever. Todo o conhecimento que elas tinham, elas recebiam de alguém, tá? Elas não tinham espaço para criar, para pensar, para nada. Todas as informações, tudo vinha pronto, mastigado. Essas pessoas eram totalmente dependentes da igreja. Essas pessoas eram tementes a Deus por vários motivos, por fé, por medo da Inquisição, mas as pessoas tinham medo das reações divinas, que elas não conheciam. Hoje, vamos lá, vai. Por favor, entenda, não é crítica à religião, tá? Não é isso. Hoje, se eu pegar e chegar aqui para você e falar assim, você tem que me obedecer, tudo que eu falar você tem que seguir à risca, cumprir exatamente, porque eu falo por Deus. Você fala, como assim? Como você fala por Deus? Da onde você tirou isso? Eu vou falar, está escrito aqui, ó, nesse livro. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai ler o livro e vai ver que não tem nada escrito sobre isso. E eu vou ser mais um charlatão tentando te enganar. Naquela época a pessoa não sabia ler. As pessoas não tinham a menor ideia. Elas sabiam que existia um livro sagrado, que elas não entendiam muito bem o que era, se era escrito por Deus, se era escrito por Jesus, se era escrito por pessoas, elas não sabiam. Mas elas sabiam que tinha um livro sagrado, que era como um manual da vida. Que para você viver, morrer e ir para o céu, você tinha que seguir aquele livro, que é a Bíblia, tá? Só que a pessoa não sabia ler. Então quem sabia, fazia o que queria. As pessoas falavam, olha, você tem que fazer isso porque está escrito. A pessoa não sabia ler se estava escrito mesmo ou não. Ninguém que ela conhecia sabia ler ou escrever. Só os padres, os cardeais, os bispos, os frades, só essa galera sabia ler. Pessoas mesmo da burguesia foram começar a ler lá no século XII, século XI. Então o povão não sabia, não tinha a menor ideia. Então o que a igreja falou, está falado. É aquilo e acabou. Então, a mão da igreja, o controle da igreja era pesadíssimo em todas as esferas sociais, do rei ao servo. A igreja, ela controlava todas as ações. Quando a gente fala assim, parece que, pô, professor, exagera. Não exagero, não. O que você ia plantar na sua terra, era a igreja que determinava. Com quem o seu filho ia casar, durante muito tempo os pais que combinavam, né? O pai do menino e o pai da menina combinavam, os filhos nunca tinham se visto e casavam. Teve uma época que não era nem assim, era a igreja. A igreja dizia com quem o seu filho ia casar, aonde ele ia morar, o que ele ia plantar. Quem batizava, quem dava o nome do seu filho. Olha só, o nome dos seus filhos, em muitos lugares, era a igreja que escolhia. Os pais não tinham nem o direito de pôr o nome no filho. Esse é um período que vai ter um nome bonitinho, que se chama teocentrismo. O que é teocentrismo? Teo é Deus, em grego, centrismo é centro. Então, Deus como centro do universo. Qual o problema disso? Tem muita gente religiosa aí que pode ter falado, qual o problema? O problema é que não era Deus que comandava, eram pessoas se dizendo que falavam por Deus, pessoas que diziam, que traziam, que ouviam a vontade divina e falavam, que quando ela abria a boca não era ela que estava falando, era Deus. E as outras pessoas acreditavam e acabavam se submetendo de uma maneira tão pesada, tão forte. Eu vou te dizer, assim, sem muito medo de ser leviano, de falar bobagem, que um escravo romano, ele tinha mais liberdade que um servo da Idade Média, uma pessoa comum da Idade Média. Porque o escravo na época romana, ele era preso, ele era cativo,
Mas ele ainda ele pensava, ele podia argumentar, ele podia falar entre eles. Na Idade Média nem isso. As pessoas elas estão num sistema de controle tão forte que a pessoa ela não pode falar o que ela pensa com pessoas próximas, com medo de ser punida, com medo de cair na Inquisição, com medo de não ir para o céu. Então muitos e tantos assuntos que era passado pela igreja, porque não tem escola, então tudo que a pessoa conhece, ela conhece através da igreja. Então existem outros lugares no mundo, a galera que morava ali não sabia, a igreja falava que não, que era só aquilo ali, que era a terra criada por Deus, a terra era plana. Todas as informações vinham da igreja e cabia às pessoas o quê? Aceitar essa informação sem discutir, porque ao discutir, se ela discorda de Deus, o que não é, ela não estava discordando de Deus, ela estava discordando de um homem que se dizia porta-voz de Deus, mas as pessoas não sabiam disso. Naquele momento se dizia que o Sol girava em volta da Terra, que a Terra era o centro do universo. Hoje a gente sabe que não é, mas quem quer discutir? Um cara foi discutir isso lá no século XVI, quase foi excomungado, quase foi morto pela igreja. Só não foi porque alguns burgueses da Itália deram um jeito de salvá-lo. Então você não podia ir nada contra, você tinha que seguir totalmente todas as orientações da igreja. Então era um período onde essa mão pesada da igreja era muito pesada. Não porque a pessoa seguia Deus, ela não era Deus que ela estava seguindo, ela estava seguindo o que uma pessoa dizia ser vontade de Deus, e que hoje a gente sabe que não era. Eu não sou religioso, quem sou eu para falar de vontade de Deus? Mas eu acredito que não é vontade de Deus sair prendendo as pessoas e queimando viva, torturando das maneiras mais macabras. É óbvio que isso era vontade de algumas pessoas que queriam se manter no poder. Elas beberam da fonte do poder e não querem mais largar o osso. Então elas vão criar tudo o que for possível para se manter no poder, inclusive usando o nome de Deus, que é o que a igreja fazia naquele momento. Voltando a dizer, não é uma crítica à religião. Não, o fato de eu não ser religioso não quer dizer que eu não vou criticar, pelo contrário. É uma crítica a quem utilizou de forma totalmente absurda a religião naquele momento, para transformar a vida das pessoas comuns, e mesmo das pessoas de outras classes, num verdadeiro... Puxa, eu ia falar inferno aqui e eu me matar, né? Mas quase uma prisão. A pessoa não pode mudar. Ela pode? Ela é livre para mudar? Ela é. Mas ela não vai por quê? Porque a igreja diz que ali é o lugar dela. Ela vai casar com quem? Com quem a igreja dizer. Ela vai plantar o quê? Com o que a igreja mandar. O filho dela vai se chamar como? A igreja escolhe. Ela quer discutir política. Não pode, porque a igreja diz que não. Ela quer ganhar dinheiro. Não pode, porque se ela nasceu pobre, a igreja diz que é a vontade de Deus. Então, se ela enriquecer, ela está indo contra Deus. Ela está doente, vai procurar melhorar. Não pode, porque, segundo a igreja daquela época, se ela está doente, é vontade de Deus. Só Deus pode curar. O que ela pode fazer é rezar, mais nada. Não, você imagina essa vida. Você imagina essa pressão que a pessoa tinha de não poder absolutamente nada. Isso é o teocentrismo, num nível absurdo, num nível ridículo, onde a pessoa não tem liberdade de ação nenhuma, de escolha. Porque no limite, você tem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nem isso as pessoas tinham, porque ou elas seguiam, ou elas eram contra Deus. Se era contra Deus, fogueira. Qual a opção que você tem? Não tem. Então você acaba se submetendo, e as pessoas vão viver num clima de submissão tão grande, que é o que eu disse para vocês. Olha, eu acho que esse nível de submissão a gente só vai encontrar de novo na escravidão dos africanos no Brasil. Só que no caso aqui era uma coisa extremamente violenta. Lá não, era a pressão psicológica que a pessoa sofria. Ela não apanhava, óbvio, se ela não cumprisse, ela era até queimada viva. Mas ela não apanhava para seguir Deus, era a pressão que fazia ela seguir a igreja. Não Deus, a igreja, desculpa, eu errei. Beleza?
Então, essa é a mão pesada, esse é o teocentrismo, guardem essa palavra, que não deixava a pessoa ter nenhuma liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, não por vontade de Deus, mas por vontade de homens que se diziam os mensageiros de Deus, simplesmente para manter o poder político, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que não façam confusão. O professor meteu pau na igreja. Na igreja eu meti mesmo, naquela igreja medieval, falei mal mesmo. Da religião não. Aí quem sou eu para falar mal de religião? Tá bom? Até a próxima aula, gente. Fui!